E hoje tivemos a divulgação de um dos dados mais esperados da semana para os mercados. O Bitcoin está estagnado no dia de hoje, ele fez alguns movimentos, eu vou explicar o que está acontecendo, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos falar da situação do mercado de criptomoedas. Bitcoin hoje chegou a subir uma parte do dia, mas depois devolveu e agora está aí com menos de 0,5% de alta no dia. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. O que está acontecendo aqui hoje com o nosso querido mercado de criptomoedas? Bitcoin rompeu para baixo nos últimos dias um retângulo com alvo na região dos 28.300 dólares e por enquanto parece estar fazendo aquele movimento conhecido como pullback, onde o mercado rompe para baixo, retesta a região rompida para depois ir buscar o alvo ali no caso na região dos 28.300 mil dólares, tá? E quando a gente dá um zoom aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo, parece que o Bitcoin está rompendo uma bandeira de baixa para baixo, né? Porém, tá bem duvidoso isso daqui, viu, pessoal? A gente vê aqui uma bandeira de baixa sendo rompida para baixo, mas o mercado tá muito sem força, né? E também a gente teve uma notícia hoje que provocou esse movimento aqui, que alguns podem até achar que está descaracterizando uma bandeira de baixa. Eu particularmente não acho, tá? Isso aqui pode ser um pullback, né? O mercado ele rompeu, ele retesta a região rompida, mas enfim, esse movimento de alta que a gente teve no Bitcoin hoje, principalmente por volta da parte da manhã, ele tá ligado, pessoal, com algumas notícias que saíram aí durante o dia, tá? E essas notícias afetaram diretamente os outros mercados, principalmente o mercado americano. Hoje a gente vê o SP500 fechando com alta de quase 1%, pessoal. Na máxima do ano, né? Próximo da máxima histórica do SP500, a gente vê o mercado americano bombando aí, e isso tudo tem uma razão muito importante. Às 9h30 da manhã tivemos a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação mais importante para o Fed, que faz com que o Fed olhe esse dado para tomar as decisões se vai subir ou não os juros. E, galera, a gente tem que lembrar, o que derrubou o Bitcoin em 2022 foi subida de juros, como derrubou todos os ativos do mundo, tá? Só que aqui, galera, a gente teve a taxa de inflação calculada aqui pelo PCI vindo dentro do esperado. A expectativa era de 0,2, ela veio em 0,2, tá? Isso é muito bom para o mercado, pessoal, porque se a inflação está caindo mais rápido, quer dizer que o Fed pode parar o corte de juros aí mais rapidamente, tá? Aliás, não parar o corte de juros, mas parar de subir, né? Porque a grande dúvida que o mercado tem hoje é, em setembro, na próxima reunião do Fed, eles vão dar mais um aumento, aumentar a taxa de juros de 5,5 para 5,75 ou vão parar onde está? Ou a gente já chegou no máximo, né? Daqui para frente agora é só esperar começar a cortar. Essa é a dúvida do mercado e é isso que esses dados trazem de tão relevante, tá, pessoal? No anual, o núcleo do índice de preços PCI caiu para 4,1, tá? Só que embora isso daqui esteja ali, né, bem melhor do que estava um ano atrás, a gente vê que essa queda está sendo lenta, pessoal. Hoje, né, foi divulgado o PCI de julho de 2023, ele vem 4,1, tá? Se a gente for aqui para julho de 2022, ele estava em 4,8. Isso quer dizer que ele não caiu nenhum por cento e a meta aí é levar ele para 2, tá? Então ele está o dobro ainda da meta e segundo as falas do Jerome Powell e de dirigentes do Fed e do gráfico de pontos, a expectativa é que isso daqui só chegue em 2% lá para 2025, tá? Então até lá a gente pode conviver com taxas de juros reais positivas para conter essa inflação, que embora esteja caindo no caso do núcleo, ainda está caindo devagar. E lembrando, pessoal, esse aqui é o indicador que o Fed olha de inflação, tá? Os outros ele até olha, mas não são tão importantes como isso daqui, porque é isso daqui que nos dá uma base aí, no caso do Fed, para ver como está aquela inflação mais difícil de combater, que no caso é a inflação dos preços rígidos, tá? E a diferença do núcleo para o índice cheio é essa. O núcleo é onde estão os preços rígidos, aqueles mais difíceis de combater, aluguéis, preços que estão reajustados de acordo com contratos, prestação de serviços e coisas do tipo, tá? E aqui temos o índice de preço PCI cheio, por exemplo, ele agora está 3%, pessoal, 3%, o cheio, tá? Esse aqui, se a gente pegar, né, e dar um zoom aqui para ver como estava um ano atrás, galera, o PCI em julho de 2022 estava em 6,8, agora está em 3.
Tá? Então a gente vê que o cheio está caindo rápido, porém o núcleo, que é a parte mais difícil, não está caindo. O cheio caiu de 6,8, que eu acho que foi 6,8 de julho de 2022 para julho de 2023, caiu para 3, caiu pela metade, tá menos da metade, enquanto que o índice do núcleo ele não caiu nem 1%. Tá? Então é nisso que a gente tem que prestar atenção. E galera, tem uma coisa que está me preocupando aqui quando o assunto é inflação nos Estados Unidos. Para os próximos meses, a gente tem que lembrar que a dúvida agora é o que o Fed vai fazer com a taxa de juros em setembro. E o que me preocupa são as notícias das últimas semanas, né? A Rússia chegou ao fim do acordo, acabou com o acordo de exportação de grãos, e isso aí impacta o preço dos alimentos mundialmente, né? Isso diminui a oferta principalmente de trigo e alguns outros grãos produzidos naquela região da Ucrânia, da Rússia, que é uma região ali extremamente forte na produção desses alimentos. E se você tem menos oferta, os preços tendem a subir globalmente. Se os preços sobem, a gente acaba tendo aí o risco de ver a inflação acelerando novamente, tá? E não é só preço de alimento e desses grãos que estão subindo. Durante o mês de julho, o petróleo também está subindo sem parar. Se a gente pegar ali desde o início de julho, pessoal, se colocar aqui no gráfico mensal que a gente consegue ver com mais clareza, né? Só nesse mês, galera, só nesse mês de julho, o petróleo subiu mais de 12% até agora, tá? Vai fechar um mês de alta aí e a maior alta desde maio de 2022, tá? Ou desde a época ali em que o mercado estava sofrendo com o início do conflito da Rússia com a Ucrânia, tá? Então a gente tá vendo algo aqui que não parece muito legal não, tá? Petróleo disparando, no caso aqui estou olhando o Brent, né? Galera, 12% em um mês, tá? Se a gente olhar aqui, em alguns meses atrás ele estava na casa ali dos 70 e poucos dólares, né? O mercado estava até tranquilo, mas agora não, agora ele vem subindo, já está em níveis aí de abril de 2023 e o que vocês acham? Vocês acham que vai continuar subindo? Isso aqui está acontecendo porque a Rússia e a Arábia Saudita cortaram ali a produção de petróleo, né, que eles exportam, são um dos maiores produtores, no caso a Arábia Saudita, se eu não me engano, o maior exportador, e a Rússia é um deles, tá? A Rússia cortou, se eu não me engano, em 500 milhões de barris, algo assim, e a Arábia Saudita cortou mais nos últimos meses, e isso está fazendo a oferta de petróleo diminuir globalmente, enquanto a gente está no verão americano e europeu, onde eles consomem mais petróleo, eles viajam mais, e enquanto isso, commodities subindo, né? Isso aqui pode bater na inflação lá nos Estados Unidos nos próximos meses, viu? Tainan, mas você disse que vai bater no índice cheio. Sim, tá? Mas se a gente volta a ter uma aceleração na inflação no mundo, aí nos próximos meses e lá nos Estados Unidos no índice cheio, a tendência do núcleo é começar a se acelerar se isso permanecer por muitos meses, tá? Então, a gente está diante de uma coisa complicada. Curiosidades, né, pessoal? A Europa não está lidando muito bem com isso, porque a Europa já está prestes a cair numa recessão e a inflação lá ainda está bem alta, né? Está bem forte. Eles ainda não conseguiram combater igual os Estados Unidos. E uma das coisas que está causando essa felicidade no mercado até então, pessoal, a gente vê S&P500 subindo sem parar, é isso, tá? Ao longo do ano de 2023, a gente não teve recessão, os mercados aí estão extremamente fortes, a economia dos Estados Unidos está extremamente forte, né? A gente viu ontem o dado de... Ontem foi divulgado um dado macroeconômico importante, o PIB, revisão do PIB dos Estados Unidos, e ele também veio acima da expectativa ali, mostrando que a economia americana está muito forte, o que é ruim no caso da inflação, né? Se a gente começar a ver o preço dos produtos subir, a gente pode ter uma aceleração, uma segunda onda inflacionária que não seria nada legal para os mercados, porque isso forçaria o Fed a continuar subindo os juros, ou talvez deixar eles altos por mais tempo, que seria algo péssimo, né? Então a gente tem essa situação que a gente deve ficar de olho. Mercado de criptomoedas, o que aconteceu com as altcoins hoje? Praticamente nada, né, pessoal? Tá tudo parado, sem grandes movimentações, pelo menos na maioria das altcoins, tá? Nas altcoins mais relevantes a gente não está tendo movimentação. E para o Bitcoin eu sigo com essa perspectiva. E também, pessoal, tem algumas coisas que reforçam essa expectativa de correção do Bitcoin. No caso dele ir buscar a região ali de aproximadamente 28.300 dólares ou talvez até os 28. Aqui na High Block a gente consegue ver, galera, que estamos com bastante liquidez ali na região, principalmente dos 28.800, tá? Tem uma chance grande do Bitcoin buscar aquela região.
E se a gente der um zoom aqui para a gente ver mais de perto essa região, a gente vê que temos liquidez ali na região dos 30.200 e na região principalmente dos 28.800, tá? E também abaixo ali da região dos 28.800 temos liquidez na região dos 28.300, até 28.000 tem bastante liquidez naquela região ali abaixo. Então a gente deve permanecer atento ao que o mercado vai fazer, tá? Porque se ele começar a cair aqui, pegar liquidez, ele pode ir até um pouco mais, tá? Ele pode um pouco mais. Então a gente tem esses dois pontos aí que o mercado ele tá, vamos dizer assim, perto, né? Eu veria, por exemplo, se o mercado fosse ali na região dos 30.250, poderia ser uma boa região para shortar, dependendo do comportamento das pessoas, dos traders, é lógico, mas seria uma região interessante, tá? Mas essa região aqui dos 28.800 me parece bem provável de ser atingida, até porque quando a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin com os indicadores de sentimento, a gente vê aqui o seguinte: o long short ratio ele está positivo, tá? A gente tem mais pessoas compradas do que vendidas nesse momento no mercado, tá? Geralmente quando a gente tem mais pessoas vendidas, acontece o que a gente chama de short squeeze, tá? O mercado ele vai para cima para pegar os stops dessas pessoas, as liquidações, porém não é o que a gente tem agora. A gente tem mais pessoas compradas, então o risco do mercado corrigir por isso ainda é um pouco maior, tá? Se a gente olhar aqui também o Open Interest, ele caiu hoje, né? Então a gente está tendo fechamento de posições. A gente vê aqui até algo curioso, né? Chegando no final de semana é muito comum a gente ver isso. A gente vê o long short rate subindo aqui, mas as pessoas fechando posições, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: os vendidos estão saindo, tá? Geralmente, em finais de semana, o mercado tende a ficar mais parado. Essa expectativa, tá? Não consigo imaginar grandes movimentações nesse final de semana, a não ser que aconteça algo aí que não é esperado, algo fora do comum, tá? Alguma notícia ou algo que surpreenda o mercado. Mas geralmente no final de semana muitas pessoas fecham posições, né? Entrando no final de semana para não ficar ali comprado ou vendido no início da semana. Enfim, mercado aí parado, mas com mais pessoas compradas, e quando tem mais pessoas compradas, o risco de uma correção, o risco de cair para pegar o stop, a liquidação dessas pessoas é grande, porque as baleias, os grandes players, eles querem jogar onde tem liquidez, tá? Então tem esse detalhe aí importante. E no mais, pessoal, desejo a todos aí um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!